Olá, boa noite. Tá escuro aqui. O vídeo que eu estou fazendo é para falar um pouco do porquê eu estou fazendo uma fan HQ, né? Bom, desde pequeno, eu, por causa do autismo, né, que recentemente descoberto, eu tinha a habilidade de conversar com personagens que não existiam. Os meus sentidos daí eram misturados à minha imaginação. Graças ao autismo, eu conseguia ver, sentir e tocar a imaginação com a mesma intensidade da vida real, não sabendo diferenciar no início, é claro, o que era real e o que não era. E eu tive várias aventuras ao longo desses anos com vários desses personagens. A minha mente, ela só foi amadurecer recentemente, entre os 16 e os 17 anos, que ela começou a amadurecer e perder aquela habilidade que quase toda criança tem de ter amigos imaginários ou de ter uma imaginação muito forte. E basicamente eu sinto a falta desse pessoal e conforme os anos foram passando, eu também fui cometendo alguns erros de que me arrependo e refazer, restaurar esse meu lado e também refazer uma história em quadrinhos, refazer todas as histórias e aventuras em uma história em quadrinhos, é uma forma de treinar o meu cérebro e a minha mente, e também de tratamento, para eu reconstruir a mim mesmo, refazer a mim mesmo, trazer de volta toda a essência e todas as características positivas que eu fui perdendo ao longo dos anos. A gente sabe que a adolescência é um período perturbador e conturbado para uma mente de um adolescente. A gente vai se tornando rebelde, a gente vai cometendo vários erros que a gente vai se arrependendo conforme a gente vai envelhecendo. E a HQ sempre foi uma forma, né, escrever histórias, desenhar sempre foi uma forma de eu tentar manter aquele lado positivo da infância de volta. E bom, eu vou mostrar os meus materiais aqui, não é muita coisa, né? Mas é o que eu considero suficiente. Esse vídeo vai ser uma mistura de o que eu gravei hoje, com gravações antigas, em fundo de videogame, passando de videogame, não, de jogos que eu já joguei, que eu tenho algumas gameplays gravadas, para poder ter alguma coisa na tela enquanto eu estou falando, e também mostrar o que eu já produzi. Eu não sou o melhor desenhista, podemos dizer assim, mas o que eu faço, apesar de ser ridículo em algumas vezes, mas eu creio que seja suficiente para esse processo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque todo mundo geralmente tem a experiência, um pensamento de um tanto negativo com relação ao autismo. E eu quero trazer algumas habilidades que não só eu, mas outros autistas também possuem. Essa questão do sentido, do toque, do paladar, da audição, da visão, tudo isso ser mais forte e trazer isso, né, para trazer isso através de um vídeo, de alguma coisa na mídia. Eu não, eu não tenho um canal muito grande, né? Apenas 66 inscritos. Também não fico mendigando para receber inscritos ou comentários. E o ambiente que eu criei, que nem eu falei na descrição do meu canal, eu não sou youtuber, entendeu? Aqui é um ambiente onde, mesmo eu sendo parcial na política em questão social de ideias, não sou em ações. Então, quem quiser falar o que, fala o que quiser. Aqui é o ambiente neutro que você não vai tomar pedrada por dar a sua opinião. Eu estou tentando construir esse ambiente. E eu acho que a única coisa que eu gostaria de receber de comentários, assim, gostaria de pedir, é um feedback do, de quem estiver vendo, alguma dica, alguma coisa, sobre como eu posso melhorar, deixar mais atrativo. Porque o que atrai a atenção de autistas não atrai a atenção de pessoas normais, né? Eu não monetizo esse canal, pelo menos não por enquanto. Não sei se algum dia eu vou acabar monetizando, o futuro só Deus sabe, se você acredita em Deus. Mas enfim, agora eu vou
Vou fazer um cortezinho aqui e vou gravar outra coisa. Eu edito tudo no CapCut e vamos lá. Vamos lá, eu só tenho o caso do tratamento, 2 horas de estímulo de telas, né? Aqui tem lápis, caneta, coisa para poder desenhar, borracha e canetas pretas, papel higiênico para poder limpar as tintas. Eu tenho tinta de tecido vermelho que eu uso para dar manchas de sangue, algumas outras tintas. Isso aqui foi uma tentativa fracassada de fazer tinta à base de carvão, mas deu para criar um efeito de sujeira com isso daqui, para poder algumas cenas que são mais sujas e tal colocar uma questão de textura. Eu comprei isso aqui para dar um acabamento final com tons metálicos. Um kit de lápis de desenho e meu esfuminho que já está desgastando e quebrando no meio. Eu não sei como que eu dou conta de quebrar isso. Mais alguns lápis extras. 2 tintas guache que sobrou de uma maquete que eu tinha feito com parafuso e papelão sobre hidroelétricas. Um kit de 50, acho que é isso, 50 lápis de cor. Mais 24 da Faber-Castell e 2 de cores variadas de pele. Minhas colas estão acabando. Isso aqui eu funciono da seguinte forma. Esse aqui é um caderno que eu pretendo escrever para mais pra frente, se eu tiver filhos, eu ter algum registro, algumas lembranças que eu tenho da minha infância para poder compartilhar com eles. Que no início da vida, quando a gente não brinca nem nada com as... A gente não brinca não, a gente não ensina nem nada muito pesado sobre a vida para as crianças, a gente só ensina o básico. E o certo é a criança brincar, lembrar e trazer para ela um pouco desse espírito da minha infância para poder conversar com eles. Isso aqui é folhas brancas para poder realizar esboço. Eu tenho dificuldade de desenhar exatamente o que eu imagino. Então eu geralmente começo... Isso é um momento... geralmente eu começo anotando tudo que eu consegui de detalhes da situação, daquele desenho ou daquele estilo de desenho, os máximos de detalhes possível, e depois eu devo encaixar em uma imagem só e por fim copiar esse desenho e transcrever. Então eu tenho que fazer uma pequena prática antes de desenhar e isso acaba atrasando o progresso. Tentei fazer uma pena, mas eu precisava colocar uma fenda aqui e não dá de fazer com esse bambu. Coloquei um plástico para fazer a extensão e eu estava usando tinta guache, mas minha tinta guache preta acabou. Eu consegui um canetão preto com a minha mãe, que é professora. Um canetão que não funciona para quadro, mas funciona para papel. E aí, quando chega em questão de detalhes, em cantos, eu tiro um pouco da tinta com isso daqui e passo nos cantinhos, mas eles acabam borrando de vez em quando, então isso acaba atrapalhando. Eu tenho alguns materiais para eu poder desenhar. Esse aqui é o símbolo da igreja que eu frequento, mas aqui no YouTube eu não sou embaixador nem representante de igreja nenhuma. Eu falo o que eu acredito e nem tudo que eu acredito é de acordo com a minha religião, mas eu falo o que eu acredito. Aqui possui algumas anotações de quadros, de ideias que eu faço por início da cosmologia desse universo. E ele basicamente, toda a cosmologia representa deuses, os deuses e os demônios, eles representam medos e coisas que eu tinha. Com aquela habilidade que eu tinha de ver esses personagens, eu também via coisas, criaturas, coisas que estavam conectadas diretamente ao meu medo. Essa aqui é a segunda página da segunda edição. A primeira edição eu já esbocei e ela não estava muito boa em questão de desenho e tal. Essa já é a segunda edição e ela tá um pouco melhor, apesar de ter algumas cagadas de vez em quando, né? Esses são os 3 Masked Riders de 4 que existiram no período da Era de Ouro. O curioso é que Marty Goodman, que era o criador da Marvel, se não estou enganado, ele é desse aqui. E ele
copiava muito. Copiava. E olha que eu sou do... Se a gente for falar de turma de DC e Marvel, eu sou do fandom da Marvel. Mas eu não posso passar pano, eu tenho que reconhecer que a Marvel desde seu início sempre copiou ideias. E na verdade isso era muito comum na época, várias ideias eram copiadas. E a Marvel é uma empresa que permite obras de fãs. Já esses dois aqui estão em domínio público. Ou seja, qualquer um pode fazer qualquer história sobre eles, porque não foi renovado os direitos deles. Já se passaram 95 anos, ou mais que isso, e não foi renovado lá pelas empresas dos Estados Unidos. Não é igual a Marvel, que renovou seus personagens, e aí a partir de quando renovou tem 95 anos. Esse aqui o tempo já contou desde que foram criados. Essa aqui é a página número 1. Eu tentei fazer uma referência a Arthur Morgan e Rockstar do jogo Red Dead Redemption. E esse aqui é um rosto genérico que eu coloquei para o Tex Wheeler, uma paródia que eu fiz do Tex Wheeler, do Texas Ranger, que basicamente não posso fazer obras porque o domínio público não se aplica a ele. Os direitos foram renovados pela Bonelli Editory, mas eu queria deixar uma homenagem ao Sérgio Bonelli, que vai aparecer na terceira página. E esse aqui é a minha tentativa, né? Tô aos poucos melhorando, de desenhar o Golden Arrow, algo assim. Não sei pronunciar em inglês corretamente, mas é o arqueiro dourado, flecha dourada. Ele era da Fawcett Comics, a mesma que existia, no caso, o Shazam, conhecido como o Capitão Marvel, conhecido como Shazam. Tirando ele, o Adão Negro e a Isis, todos os outros da Fawcett estão em domínio público. Qualquer um pode escrever qualquer história sobre eles, só que sempre vai ficar incompleto, porque, por exemplo, se eu quiser fazer um jogo de fã e ganhar em cima disso, eu posso, porque é obra de domínio público, eu posso ganhar dinheiro. Mas ficaria incompleto, porque o super-herói estilo Superman, que a gente fala, né, o super-herói super poderoso clássico, daquela equipe não iria existir. É que nem a MLJ. A MLJ está em domínio público, ela está completa. Mas ela não. A Fawcett não. E como que eu faço para desenhar? Eu primeiro pego uma folha. Vou pegar esse aqui que está um pouquinho mais nítido. E faço um esboço muito feio. A lápis. Só a forma do que eu reconheço. Para poder saber o que desenhar. Depois eu vou fazer todo esse contorno para ter a forma de magazine, o formato de magazine aqui em volta. E por que essa margem? Porque parte será colado, a outra parte está costurado e uma outra parte, uma outra linha será um vinco que eu irei fazer. Porque se ficar simplesmente colado uma página na outra, vai ficar muito duro, você não vai conseguir abrir, vai ficar assim. Mas se você fizer o vinco, você consegue abrir mais a página como se fosse uma página real. E aí eu colo o frente e o verso. Isso a gente vai ter que corrigir na hora da impressão. Então, depois que eu desenhar e que eu passar o preto e branco, a ideia original era eu escanear isso na impressora do meu amigo. E depois de escanear na impressora do meu amigo, eu basicamente ia colorir manualmente cada página para ter um quadrinho físico para cada um de nós, já que nem todos conseguiriam pagar um colorido. A ideia atual é preto e branco para alguns, colorido com a lápis para outros, dar para outros colorir, porque tem alguns que querem colorir, e fazer uma colorir digitalmente, o que vai ser bem mais difícil. Bom, eu tinha uma equipe de 7 pessoas que estavam me ajudando, mas cada um seguiu um caminho de um projeto próprio. E bom, se você olhar aqui vai ver que teve um daqueles borrões que eu falei. Tem vários borrões aqui, na verdade, nessa cena. Como eu disse, eu não sou o melhor desenhista, mas eu acho que dá pro gasto. Eu só consigo imitar algumas imagens, eu não consigo dar vida exatamente ao que eu imagino. E qual é a minha maior dificuldade com esse projeto? A maioria dos personagens que participam dessa história são personagens que são da Era de Ouro, que eu já conheci. O maior vilão da história, que na verdade é uma pessoa real, é o famoso Adolfinho,
que ele é um cara que sempre foi desprezível pra mim. Ele é o maior vilão dos quadrinhos, ele é tudo que os nerds, no caso o mundo nerd, é contra, que foi construído em cima disso, de combater esse mal, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão o YouTube complica com a minha vida. Mas todo mundo sabe do que eu tô falando, do Bigodinho. E todas as histórias e aventuras que eu tinha era girando em torno de combater isso. Ou pelo menos quase todas. E muitos desses personagens eu não tinha sequer o nome memorizado deles. Uma prova disso é esse desenho aqui, que eu fiz tentando recriar o Sociedade da Justiça, aquele filme, porque quando eu assisti o filme na minha infância, apesar dele não ser tão antigo assim, mas que nem eu falei, eu perdi a habilidade aos 17 anos. Aquela história de combatendo na Segunda Guerra Mundial entrou dentro da minha mente e aí eu passei a incluir, a ter ela no meu mundo. Esse aqui foi um dos melhores pilotos que já teve, eu nem lembro mais o nome dele, mas olha a quantidade de abates. 13 aviões nazistas destruídos. Acho que é Steve Trevor. No universo da minha mente, a que lutou na Segunda Guerra Mundial não foi a Diana, mas sim foi a rainha amazona, a rainha de Temícera, que eu nem lembro mais o nome, mas era a mãe da Diana. Eu precisava melhorar na mão, fiz as anotações e tal. Esse aqui é o primeiro processo. Eu anotar os máximos de detalhes que eu consegui e depois criar um desenho permanente. Desses desenhos que eu faço, esse aqui foi o primeiro esboço do Steve Rogers. Vocês podem ver que eu ainda não sabia, que eu ainda tinha uma dificuldade bem grande com rostos, que hoje em dia é mais ou menos. Mas a questão era o revólver que se quebra ao meio para poder recarregar e o canivete de marinheiro que o pai dele dava. Eu nunca consumi uma obra da cultura pop da Marvel que falava sobre o pai do Capitão América. Mas eu tinha o pai dele na minha mente. E ele foi um tanto de figura paterna para mim. Mais tarde eu fui descobrir que nos quadrinhos da Marvel, no caso dos quadrinhos mais recentes, o pai dele era abusivo. E isso foi um choque para mim. O que entra naquele debate que irrita muitos dos meus amigos nerdolas, né? Eu sou um nerd, um nerdola também. Mas irrita muito porque eles falam muito de fidelidade. Eu falo de respeito à obra dos criadores e a mensagem que os criadores queriam transmitir. Entendeu? Nunca sob 100% de fidelidade. Até porque é quase impossível. E bom, acho que já deu o tempo de eu ficar mostrando isso. Eu vou separar os materiais para mostrar o que eu já desenhei. Enquanto isso, eu vou cortar aqui para editar e fazer uma parte falando sobre a função de cada um naquela equipe que eu tinha desenvolvido. Há mais ou menos um ano, a gente fez uma votação no grupo de WhatsApp para delegar as funções. E as funções eram: especialista em armas, responsável por estudar e opinar sobre armas e conflitos durante a fase da HQ, com as histórias da Segunda Guerra Mundial, que vão ser a partir da fase 3, que basicamente a gente revogou tempos depois em produzir uma história em quadrinhos para produzir em si jogos. Um tipo de RPG que qualquer um pudesse produzir em casa. É uma ideia que ainda está sendo averiguada. Piloto de blindados, responsável por estudar e aprender sobre os blindados de cada era.
Piloto de caça e bombardeiro. Basicamente, esse cara é responsável por todas as aeronaves que a gente vai usar. Ele entende, estuda e seleciona as aeronaves que vão ser usadas nas determinadas fases. Ele nos ajudou a trabalhar com as aeronaves que vão aparecer na fase 2 da história em quadrinhos. Sargento técnico e comandos. Basicamente, quem cuida da estratégia, de campo de batalha, regras de jogo e coisas é ele. Essas funções que estou falando para vocês eram funções que eu fazia tudo sozinho e que eu tive a equipe para dividir o fardo comigo por um bom tempo. O médico basicamente era o cara que era responsável por decidir quais os tipos de gravidade de ferimentos que seriam. Basicamente decidir a faixa etária, né, da HQ, o tipo de ferimento, o realismo que seria usado nela. Engenheira. Era a única garota da equipe. Ela que cuidava da. Basicamente, ela que desenhava as vilas e os ambientes urbanos da história em quadrinhos. Foi ela que desenvolveu a vila da parte 1, da fase 1, que é a nossa HQ número 0, que é a HQ de testes, a experimental, e que basicamente abriu as portas para a gente conseguir fazer a HQ número 2, mostrando os pontos que a gente precisava melhorar como equipe e como ilustrador, no meu caso. Cartógrafo e especialista em comunicações. Basicamente é a mesma função que o engenheiro, delegar os mapas, só que em ambiente rural e florestal. Ele também cuidou da vila, na parte de relevos, ela está entre montanhas, né? Entre montanhas, não em montanhas, para deixar bem claro. Entre outras coisas. E a função que eu já sabia que ia ficar para mim, que era o capitão, que basicamente era líder organizar essa função, né? As funções que. O desempenho de cada função do pessoal. E também selecionar quais personagens seriam usados em cada edição. Uma função que um deles era qualificado, mas ele preferiu ficar com a função dos blindados. Foi aberto o ícone de votação e cada um votou. Eu não tenho autorização para mencionar o nome deles, mas cada um seguiu o seu caminho depois disso. Todo mundo teve um compromisso ou um projeto pessoal que preferiu dar a sequência. Eles foram muito úteis para mim enquanto me ajudaram enquanto podiam e conseguiram aliviar, e eu consegui progredir um ano inteiro na história em quadrinhos. Mas se não fosse por eles, eu não teria conseguido. Outro papel importante dessa equipe foi escolher qual a meta de estilo de desenho que a gente poderia desenvolver. Eu selecionei os estilos específicos com base em algumas eras, que é de algumas eras, a forma que eu divido em algumas eras do desenho e traço de desenho que eu achava interessante. E eles preferiram o clássico, a primeira opção que apareceu na tela. Mas com o tempo, conforme fui desenvolvendo o meu traço e de acordo com as minhas dificuldades, a gente também optou por ter o nosso próprio jeito de desenhar, enquanto a gente não conseguia atingir as metas profissionais que a gente queria da Era de Ouro, que era o estilo mais básico também. Um pouco da minha incompetência, talvez, em desenho. Dizem que não existe desenho feio e desenho bonito, existe anos de experiência. Mas eles não tinham quase experiência nenhuma na época e eles desenvolveram aquele tipo de desenho. Então eu me cobro um pouco para conseguir chegar no nível da Era de Ouro. Bem, como eu disse, a gente optou por um novo estilo de desenho. Esse aqui é minha arte conceitual dos Batmans. Bruce Wayne e Thomas Wayne. Thomas Wayne e Bruce Wayne são Batmans no mesmo universo em gerações diferentes sem que o Bruce saiba. Então esse é o arco dele. Como que ele vai descobrir isso? Eu acho que eu já dei um spoiler, mas ninguém aqui se importa com spoiler de uma obra de fã. Eu ainda não continuei meus desenhos, eu tenho que dedicar tempo ao longo da semana para desenhar. A partir de junho ou julho eu vou voltar a trabalhar e isso vai atrasar ainda mais o meu progresso com essa obra, né? Então eu tenho que acelerar o máximo que eu posso. Sobre a minha cosmologia, a minha mente, que eu acho que eu também falei nos cortes, eu não eu vou falar a partir do vídeo que eu tô gravando agora. Vai tudo aparecer na edição final.
Eu não tenho roteiro. Mas esse aqui é o caderno de testes, de anotações e também para melhorar a minha letra. Toda a minha imaginação na parte cósmica tinha uma forma diferente de se mostrar o mapa. Outro dia eu falo mais sobre isso. O importante aqui é que eu estava trabalhando, procurando as listas para encontrar esses heróis perdidos que participaram da minha infância e também desenvolvendo as partes internas do trem onde a história vai se passar, e eu vou explicar isso mais tarde. Além dos detetives, né? Essa aqui é uma lista de todas as editoras que eu tinha, que eu conhecia, e quantos detetives existiam em cada editora, para eu tentar encontrar os detetives específicos. E mais provas são essas folhas, né? Eu costumo brincar que são documentos, né? E que de certa forma são anotações dessa procura minha. Outra prova do que eu faço é essa anotação do trem por dentro. Eu vou explicar isso depois. Mas basicamente eu desenho toda a estrutura por dentro onde a história vai se passar primeiro. Eu faço o esboço do que aparece, do que tinha na minha mente. Inclusive, a sinuca, que fazia parte daquele meu universo diferente, ela era um pouquinho diferente. Ela tinha um símbolo da bandeira do Brasil imperial no centro, até porque na minha mente o Brasil Império nunca deixou de existir, o que acontecia certos debates sobre o problema do imperialismo e tal. Problema e lado positivo e lado negativo. Sobre a questão da dificuldade de passar a escravidão, de resolver o problema, que geralmente demora, né? Demorou pro Brasil se livrar dessa praga. E a sinuca, ela não era que nem essa aqui. Ela era uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. As caçapas eram diferentes, então era um pouco mais difícil de se jogar. Esse é o primeiro esboço de página que eu faço. No caso, isso aqui é o esboço para a Guerra dos 30 Dias, quando a Guerra Fria teria esquentado nesse meu universo. E os principais caças que tinham a habilidade de se aproximar da órbita e tal, no caso na minha mente, né, na minha imaginação, porque da vida real isso não acontecia. Mas quando eles faziam isso, de chegar na órbita e o uso de armas nucleares, eu tive que estudar bastante sobre a Guerra Fria para isso. E aqui veio a primeira arte conceitual que eu fiz. Os holocrons Sith, eles eram usados pelos bigodistas como um holograma, como se ele tivesse contra a peça de outro universo. Entretanto, o Star Wars não permite obras de fãs. A vila onde a edição se passa e os postos de polícia, tudo acontece na Irlanda. Uma igreja que foi muito baseada na igreja do Minecraft. O avião que o pai do Capitão América pilotava na Segunda Guerra Mundial, como que era visto a arma de frente e o mecanismo de giro das asas, porque a asa dele se deslocava para frente e para trás. E um templo judeu, porque não sei se o pessoal sabe, mas o Capitão América foi criado por judeus. Então, na minha mente, os pais do Capitão América, a mãe era judia e o pai era protestante. E eles tinham um apreço muito grande, uma amizade muito grande com católicos. E convenhamos, esse desenho e a forma como que eu imaginava as igrejas católicas, por causa do Minecraft, não faz jus ao que a igreja católica é. Por mais que eu seja protestante, eu admiro muito o templo das igrejas católicas. Eu acho incrível o quanto que eles estão devotos, o quanto que eles se dedicam na própria fé, apesar de eu não concordar, né? E as igrejas dele, os templos dele são os melhores, cara. Não tem comparação. Tomei a liberdade de pegar alguns rascunhos antigos e mostrar para vocês um pouco da minha progressão. Essa foi a primeira tentativa da primeira página. Eu acabei evoluindo na segunda tentativa e melhorando na terceira. E é assim para quase todas as páginas que eu crio.
Eu desenvolvi uma arte conceitual, apesar de eu não seguir ela ao pé da letra. E essa aqui é a página 0. Sim, esse é o Chapolin Colorado. Tá postado no vídeo no meu canal, um vídeo fan dublado. Depois vocês dão uma olhada lá no site do pessoal, que o link tá na descrição e ajuda a galera. E basicamente o Chapolin Colorado já chutou o traseiro desse demônio aqui, desse carinha aqui. Já fez isso nas histórias. Desculpa, eu não posso ter aí ódio das pessoas por causa da minha fé, mas vocês sabem muito bem que esse cara representa. Bomba atômica, um detetive, um cara de Velho Oeste e o Hulk, né? E aqui vai ser meio difícil porque o grafite reflete muito. Mas é o Tio Ben. Isso mesmo. Tio Ben como Homem-Aranha no ar. É por isso que na minha mente ele fala, na vida real, né? Ele teria dito: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ele teria usado a palavra poder e não outra. Isso aqui tudo foi tinta guache. O Alfred como narrador. E esse aqui era o amigo do pai do Capitão América. Ele é o pai do Aslan Bradley, algo assim. Do primeiro Capitão América no retcon que teve. Mas que na minha mente ele sempre foi o Falcão, aquele primeiro Capitão América. O Sam Wilson teria vindo depois. E aqui começa a tosqueira dos meus desenhos de rostos, da primeira tentativa da primeira fase. Eu não consigo manter a identidade de uma imagem para outra, tá vendo? E esse desenho aqui apareceu mais masculino o rosto do que qualquer outra coisa. Fui evoluindo com o tempo. Minhas onomatopeias algumas vezes ficam legais. E eu tô revelando as páginas aqui para vocês verem que conforme as páginas vão passando, eu acabo progredindo nos meus desenhos. Então, quanto mais eu desenho, melhor ele vai ficando. Mas ainda não foi suficiente, né? Eu tenho bastante que melhorar. E eu tento dar uma estética de videogame para minha HQ. Essa aqui, é claro, tem na minha HQ um mecanismo de referências. Quem desbloqueia mais referências, quem entende mais referências, vai acabar sendo o vencedor desse jogo não oficial. Mas acho que isso aqui ninguém vai perceber porque eu desenho muito mal feito. Mas esse aqui é a bombinha de ar do filme Sherlock Holmes. Ameaça das Sombras, algo assim. Aquele último filme de quando Robert Downey Jr. fez o papel. Downer Jr. E aqui a aldeia, a vila que eu falei. Com a estética de videogame e tal. Isso aqui é para quando ficar preto e branco ter tons diferentes de preto. Aqui o meu desenho do rosto acabou melhorando dela e piorando dele. Ele fica muito vazio, muito sem alma os meus desenhos. Eu consegui colocar os detalhes e tal, mas eles ainda ficam sem alma. Os balões de fala eu vou ter que adicionar no CapCut, não, no Photoshop depois. E aqui já vou aquela pequena alfinetada sobre os Estados Unidos não ser o que ele de fato prega ser, e o Steve Rogers decidir que vai fazer os Estados Unidos se tornar aquilo. Se tornar o sonho americano, que é o que o Capitão América sempre fez nos quadrinhos. E ele finaliza mostrando o Thomas Wayne nas docas, investigando algo que vai ser para a próxima edição. Eu não sou o melhor desenhista, né? Mas eu acho que dá pro gasto e eu queria a opinião de vocês. O que eu posso fazer para deixar as ideias interessantes e tal. Quem quiser melhorar com questão de desenho, eu fiz uma playlist, tá no meu canal, sobre desenhos mesmo, sobre como desenhar melhor. Quando dá um tempo, eu geralmente vou lá para pegar algumas dicas e tal.
E o mais básico que as pessoas têm que aprender é os 7 fundamentos do desenho. Assim como na educação física, né? E olha só, um nerd falando de educação física. Mas assim como na educação física, existem fundamentos para você desenhar melhor. Bom, e agora eu vou rodar algumas das minhas ideias aí no fundo do vídeo. Só deixa eu achar aqui um caderninho. Tem um caderninho com algumas ideias que eu tive para o Homem-Aranha que eu também gostaria de compartilhar. Eu sempre fiquei encasquetado com o lançador de teia do Homem-Aranha. Porque acho que eu vou fazer gestos, né? Que fica melhor pra... Não, achei. Aqui. Não, não é esse. Caramba. Ah, é esse aqui. Para começar, eu sei que fizeram isso recentemente, mas antes mesmo de fazerem isso, a minha ideia era que ele tivesse os dentes do Pantera Negra, o Miles Morales. Eu gosto do Miles Morales, apesar dele ter sido criado como politicagem pura, né? Apesar de sempre existir politicagem nos quadrinhos, mas a ideia é que o Miles Morales teria sido aprendido, né? Com um pouco com cada herói. Com o Homem-Aranha, com os poderes de alergia, ele melhorou aprendendo com o Super Choque, por isso as patas e esse estilo de desenho, e um pouco com Pantera Negra. Eu pensei em um cinto de utilidades para ele, e pensei em um adesivo que ele colocaria num casaco. Vandalismo é o nome que se dá para quando você picha a parede dos outros. E o Miles é um excelente pichador, é um excelente artista. E numa das histórias que eu passei, né, o Miles tinha conseguido um prédio abandonado e reformado e tal, com a sua influência de aranha, sendo um dos poucos aranhas que o JJ gosta, para poder juntar a galera, para poder realizar as pichações deles lá. Tinha sessões para cada tema, inclusive a sessão da política era dividida ao meio, direita e esquerda, e tava lá as pinturas de cada lado sem ataque, somente opiniões de cada lado. E o Miles, ele passava por cada pequena gangue que ele encontrava, ao invés dele prender em si, ele reformava eles. No moletom que ele tinha, ele adicionava um pouco da arte deles. Então, o moletom dele é repleto de artes de cada grupo que ele encontrou. E esse grupo passava a expor suas artes nesse prédio, que foi feito exatamente para isso. Quanto às luvas, lembra que eu falei que aprendeu com cada herói? Uma garra que fica no dorso da mão se desloca para frente, dando um impacto de vibração, de vibranium. E isso aqui é algo que eu coloquei pro lançador de teia do Homem-Aranha desde muito pequeno. Eu sempre achei muito esquisito, muito esquisito. Você ter que parar o que você está fazendo para colocar a mão aqui no pulso, girar e mudar a teia. Então o que que eu fiz? Para frente e um botão para trás. Você avança e recua na lista dos tipos de teia diferentes que você precisa fazer. Então você está voando, tá voando não, você está deslocando o ar. Próxima teia, teia de impacto. Volta a teia para poder se balançar. Teia pegajosa para poder criar rede. Volta para teia se balançar. Aí você vai para outra teia. Teia elétrica e volta. Entendeu? Então era basicamente essas mudanças que eu fiz. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto. Desde o ataque de King Kong a Nova York, nesse universo, os Estados Unidos teria sido tomado pelo crime e a queda da bolsa de valores, mal somado à destruição, teria feito com que eles se expandissem novamente para o Velho Oeste em busca de ouro e novos recursos para poder reconstruir a civilização, fazendo com que universos paralelos como o Velho Oeste e personagens que são mercenários se tornasse algo comum. Ao mesmo tempo, heróis mágicos fazem parte do universo porque Hitler acreditava nas magias e por isso ele pegava coisas como a Lança do Destino. Indiana Jones, Miraculous, apesar de eu não poder usar por causa do direito autoral, são exemplos disso.
Nessa história, por causa do bombardeio diurno e noturno que destruiu as fábricas alemãs, a Alemanha teria que procurar uma outra alternativa, recrutando países que eram aliados seus ou que tinham alguma ligação com eles na Primeira Guerra Mundial, e os confederados, os remanescentes, para iniciar um ataque aos Estados Unidos. Esse ataque seria para transportar armas e recursos para iniciar uma Segunda Guerra Civil Americana, para distrair os Estados Unidos e fazer a guerra durar mais 2 anos. Essa decisão foi tomada porque é necessário para um mundo de quadrinhos que a tecnologia cresça mais rápido. E 2 anos a mais de guerra na Segunda Guerra Mundial teria levado aviões a foguete como algo mais frequente, dentre outras tecnologias que estavam sendo abordadas, e coisas de ficção científica de várias lendas da cultura pop. Então tudo isso torna mais promissor a quantidade de possibilidades da história. No final do dia, a gente tem 3 eras, 3 séculos convivendo dentro do século XX e na transição para o século XXI, que são as 3 classes sociais. Não necessariamente a classe mais baixa não tem acesso a alimentos, mas ela tem acesso a alimentos apenas de eras passadas, feitos pelo método da era passada, higienizados pelo método da era passada, roupa costurada, pelo método do século passado, e a medicina do século passado, o que é um atraso muito grande. Se estão vivendo como se estivesse no século XVIII em pleno século XX e século XXI. Nós temos um salto muito grande na tecnologia, e universos paralelos passam a deixar de existir e passa tudo a ser um universo normal, sem precisar de grandes reboots que nem a DC e a Marvel tiveram várias vezes para resolver esse problema de vários universos paralelos tendo que se alinhar em um só. Quanto a pautas como, por exemplo, o movimento LGBT, o movimento feminista, etc. Bom, o movimento feminista eu não concordo com os métodos, mas sim com a intenção. É mais ou menos isso. Eu acho que, na verdade, os dois movimentos eu concordo com... a intenção, né? E não com os métodos. Então... E também tem o fato de que eu, como cristão, considero que existe a prática, não ser, mas a prática do ato sexual entre homossexuais, ou do relacionamento entre eles, é pecado. E como que isso se traduz em uma HQ, que nem a minha? Simples. Eu simplesmente vou abordar o tema do jeito que ele é no mundo real. Como assim? Simples. Na HQ tem que ter várias ideias colidindo entre si, e no final tudo é direcionado para o valor do herói, de ser uma pessoa boa. E o leitor, ao ouvir o primeiro debate entre os heróis que pensam de formas diferentes, vai decidir qual caminho quer seguir, e todos vão estar sendo pessoas boas porque vão estar seguindo o caminho do herói. Entende? É assim que eu penso. Apesar de eu ser um nerdola, igual muitos outros de nós, não significa que eu queira extinguir, igual alguns pensam, essas pautas dos quadrinhos. Eu acho que o quadrinho, ele tem que ser, a política no quadrinho tem que ser que nem é na vida real. Não na parte de você tratar o outro como seu inimigo, de vocês lutarem uns contra os outros, mas sim na parte de você ter ideias diferentes que vão estar se colidindo entre si, vão estar gerando debates e confrontos. E aí o importante, no final das contas, é ser uma pessoa boa, e não qual pauta você defende. Se pela sua pauta tem como você ser uma pessoa boa, valorizar a vida, seguir os direitos humanos, etc., então eu respeito. Se você, mesmo da discordância, por exemplo, o que é pecado, o que não é, questão de o que é uma vida, o que não é, se no final do dia você está se esforçando para ser uma pessoa boa, para mim é o que importa. E é por isso que eu pego heróis, heroínas que foram criados com
pautas políticas, né? A gente sabe que a Marvel tem o All New Different, etc. E eu tenho o costume de... É porque também eu vi esses personagens discutindo na minha frente quando era mais novo, né? E foi com base na discussão desses pensamentos diferentes deles que eu formei. Então eu vi esses personagens discutindo e formei minha opinião em cima. E basicamente é por isso que eu sou tão tolerante com pensamentos diferentes e que eu tenho esse método diferente de escrever. Então, eu não sou a pessoa que passa a minha visão na HQ política ou social, mas sim eu coloco visões diferentes para colidir entre si. Eu acredito que esse é o caminho mais correto, que é isso que os nerds e nerdolas deveriam defender, e não manifestar apenas o pensamento nerdola. Ah, mas eu conheço aquele pensamento ali e considero ele doentio. Eu considero ele criminoso, porque tá matando uma vida, que temas como aborto. Cara, então faz os dois personagens discutirem. E o personagem que representa a tua opinião faz ele achar que aquilo é criminoso. Mas não deixe de mostrar as opiniões. Se a gente defende o direito das pessoas falarem, a gente defende o direito de todos falarem. Não só de um grupo específico, não só de quem a gente concorda. Senão saímos sendo hipócritas. A direita do Brasil é muito bebê ainda, não nasceu. Não sabe nem andar direito. E por isso é hipócrita. Fica falando de grandes mudanças e tal. Nós da direita precisamos crescer muito ainda. E a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que de direito de fala é um assunto que é complicado, porque é uma faca de dois gumes. Você tem direito de falar o que você quiser, e o outro tem também. Eu acho que a primeira coisa que a direita tem que aprender aqui no nosso país. Mas deixa de, eu vou parar de cutucar os meus irmãos aqui, tanto de religião quanto de qualquer coisa que compartilham do pensamento da direita. E deixar bem claro, a minha HQ, ela é imparcial. Posso ser parcial em ideias, mas imparcial em ações. E a única coisa que ela critica é o bigodismo, para não falar outra palavra. Porque é o maior inimigo dos nerds que os nerds já tiveram. A cultura pop se moldou contra essa cultura do Adolf. A cultura pop, o pai dos super-heróis, o Superman, foi criado para ser combatente disso. E infelizmente, esse bigodismo está voltando. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se alguém se interessou, eu vou fazer um vídeo contando a história depois da, da HQ, da edição 1 e 2. E é isso. Um abraço, vida longa e até logo.